Olá a todos, muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho muito prazer em receber Larry Johnson novamente no nosso programa. Larry é ex-analista da CIA e ex-funcionário do Departamento de Estado, com foco em contra-terrorismo, operações de inteligência e política externa dos Estados Unidos. Como muitos de vocês já sabem, Larry mantém um Substack, que é leitura obrigatória. Não deixem de conferir e assinar. Eu já disse isso muitas vezes. Sou uma grande admiradora do Larry e suas excelentes pesquisas e seus textos são absolutamente leitura obrigatória. Larry, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por estar aqui. Larry, welcome back. Thank you so much for being here. Muito obrigado, Lena. É bom estar com você. Oh, great to have you. Larry, let's begin with, É ótimo ter você aqui, Larry. Vamos começar com um dos acontecimentos mais recentes, a visita do presidente russo Vladimir Putin às Ilhas Kurilas, que o Japão ainda reivindica. Foi a primeira vez em décadas que ele visitou as ilhas. E Tóquio já teve algo a dizer. Emitiu um protesto oficial. É claro que as Ilhas Kurilas passaram ao controle soviético depois da vitória soviética sobre o Japão em 1945. E do ponto de vista legal, as reivindicações do Japão sobre as ilhas têm bases muito frágeis. Então, quais são suas reflexões sobre o momento da visita do presidente Putin ao Extremo Oriente, às Ilhas Kurilas, e sobre a resposta bastante agressiva do Japão? Bem, isso não surgiu do nada, porque o Japão, em alguns de seus textos e declarações públicas recentes, vem ameaçando guerra contra a Rússia. Quer dizer, eles estão falando da Rússia como um inimigo. Então Putin foi apenas lembrá-los. Ei, vocês perderam a última guerra. E, na verdade, a razão pela qual os japoneses perderam aquela guerra e se renderam foi porque a União Soviética entrou na guerra, como havia prometido, como Joseph Stalin havia prometido a Roosevelt. Assim que resolvêssemos a questão europeia, nós nos juntaríamos a vocês na ofensiva contra os japoneses. Os japoneses tinham adiado a rendição. E não foi, sabe, como diz a narrativa americana convencional, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki que forçou o Japão a se render. Não foi isso. Foi realmente a entrada russa ou soviética na guerra. Os soviéticos, em cerca de uma semana, derrotaram um grande exército japonês na Manchúria. E sabe, toda a guerra japonesa na China é provavelmente uma das histórias menos contadas da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, crescemos ouvindo falar da guerra no Pacífico. E você fica com a impressão de que MacArthur liderou o caminho durante toda a guerra, de que as grandes batalhas foram saltos de ilha em ilha. Mas acontece que só 30% do exército japonês estava mobilizado no Pacífico. 70% estavam na China, lutando contra os chineses. 70% were in China fighting the Chinese. And during that entire war, E durante toda aquela guerra, havia os comunistas, que mais tarde ficaram conhecidos como o Grupo Comunista sob Mao Zedong, e também os nacionalistas sob Chiang Kai-shek. E o país que fornecia armas para os dois lados, tanto para Chiang Kai-shek quanto para Mao Zedong, era a União Soviética, ou a Rússia. Então não é correto enxergar a relação atual entre Rússia e China como algo recente. Na verdade, ela remonta, sabe, a bem mais de quase um século, e até antes disso. Então, o que o Japão deveria perceber é que não se deve perder uma guerra, porque os soviéticos entraram, tomaram o território, e o Japão perdeu sua reivindicação sobre ele. Sim, era território japonês antes, mas isso foi antes de o Japão iniciar uma guerra que não conseguiu vencer. Bem simples. Com certeza. Além disso, a posse dessas ilhas foi de fato transferida para a União Soviética em Yalta, em fevereiro de 1945. E para completar, o Japão renunciou às suas reivindicações sobre as Kurilas no Tratado de São Francisco, em 1951. Então é interessante. O que exatamente o Japão busca ao, de certa forma, reafirmar sua postura agressiva em relação à Rússia? Obviamente, muitos argumentariam que o Japão é um estado ocupado, e eu acho que essa é uma afirmação válida. Mas o que o Japão busca
ao se recusar na prática a permanecer neutro em relação à política da Rússia e à posição da Rússia nas relações internacionais. Bem, eles estão esquizofrênicos neste momento. Por um lado, são reféns financeiros dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, podem causar muitos danos aos Estados Unidos porque são os maiores detentores de títulos do Tesouro americano. E se começarem a vender esses títulos, isso derruba o valor do dólar, faz o preço dos títulos subir, eleva muitos rendimentos desses títulos e sabota qualquer esperança de Trump de tentar reativar a economia dos Estados Unidos. Existe isso. Mas também existe a vulnerabilidade econômica deles. Eles precisam de petróleo, de um tipo específico de petróleo. Eles obtinham 90% do petróleo deles do Golfo Pérsico. Bem, agora não estão conseguindo isso. A alternativa mais próxima é a Rússia. Então eu sei que os sul-coreanos pediram aos europeus que abram mão das sanções, porque querem comprar gás russo. E ao que parece, há alguma pressão dentro do Japão para desenvolver uma relação melhor com a Rússia e conseguir petróleo, para não ter que continuar consumindo suas próprias reservas escassas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão tentando se manter nas boas graças dos Estados Unidos. Então vem com toda essa retórica anti-russa e estão lidando com isso de uma maneira ameaçadora. Putin disse outro dia, ei, temos que levá-los a sério, eles estão dizendo isso. Não podemos fingir que não é uma ameaça. Temos que tratar isso como uma ameaça. E agora a Rússia está intensificando suas operações militares no Extremo Oriente. Putin autorizou a Marinha a começar a interceptar navios europeus que estejam atravessando as águas onde a Rússia tem presença. Então isso vai esquentar mais um teatro de conflito, na verdade. Parece ser apenas mais uma peça de um quebra-cabeça maior, não é? Porque temos, obviamente, a Finlândia, que concordou em abrigar armas nucleares, e depois, é claro, a Ucrânia. De vez em quando, Zelensky ataca Lukashenko, possivelmente tentando trazer Belarus para o conflito. Depois, é claro, há o Cáucaso, e a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Então, na prática, são vários teatros, cada um em estágios muito diferentes de instabilidade. Essa é uma avaliação justa, não é? Sim, sim, sim. Não, isso. O mundo não está se acalmando. Está ficando mais caótico. E o risco, sabe, eu realmente fico triste em dizer isso, mas acho que estamos caminhando para a possibilidade do uso de armas nucleares. Se chegarmos a esse ponto, então, sabe, haverá muito arrependimento, recriminações e angústia. Meu Deus, o que fizemos? Mas é para lá que estamos indo. E o Ocidente está, na minha opinião, em uma missão suicida, porque realmente acha que pode enfrentar a China e a Rússia e derrotá-las. E se a guerra foi, sabe, a breve guerra com o Irã, o que ela mostrou até agora é que os Estados Unidos não conseguem sequer derrotar o Irã, certo? Os Estados Unidos têm limitações reais em seu poder militar e, mais importante, enormes limitações em seus sistemas de armamentos. 78% das armas modernas produzidas para o Departamento de Guerra, o Departamento de Defesa, dependem de minerais de terra rares produzidos e controlados apenas pela China. 78%. É um número significativo. 78%. That's a significant number. Esse é um número significativo. E, embora o governo Trump tenha tentado ampliar a extração e a produção aqui no país, está claro que é preciso um volume significativo de investimentos e ainda mais tempo para aumentar essa capacidade e reduzir os riscos associados ao fato de os Estados Unidos dependerem tanto do próprio país que dizem ser seu adversário. Então, essa é uma verdade muito incômoda sobre a qual não ouvimos falar muito. Desculpe interromper. Eu ia dizer exatamente isso. Então, os chineses estão olhando para isso e pensando, certo, vocês querem comprar nossos minerais de terras raras? Os Estados Unidos dizem, sim, é isso mesmo.
E vocês querem usar esses minerais de terras raras para produzir tanto armas de defesa aérea quanto armas ofensivas, como o Tomahawk e o JASSM. Sim, é isso mesmo. E vocês pretendem usar essas armas, estão planejando usar essas armas contra nós. Sim, é isso mesmo. Você acha que nós vamos vender isso para vocês? Cai fora. Você tá maluco? É assim que acontecer. Exatamente. E acho que isso é óbvio para todo mundo, menos para aqueles em Washington. Não tenho certeza. Mas é sem dúvida um dilema que Washington aparentemente simplesmente não quer reconhecer. Mas se pudermos passar adiante, por favor. Eu só estava dizendo que concordo. Então, com relação à guerra na Ucrânia, ela parece estar entrando em mais um período de intensificação dos ataques de longo alcance e, claro, de pressão sobre a infraestrutura energética e os corredores de transporte. Larry, olhando os últimos relatos, os agricultores ucranianos agora não conseguem exportar trigo e outros produtos agrícolas devido ao bloqueio do Mar Negro. E claramente isso terá um impacto considerável sobre o que resta da economia ucraniana. A Ucrânia é agora, na prática, um estado sem acesso ao mar. Mais cedo, a Turquia pediu que tanto a Rússia quanto a Ucrânia parassem os combates no Mar Negro. Mas, claro, nem Moscou nem Kiev responderam. Qual é o plano da Rússia em relação a Odessa, Kherson, Mykolaiv e ao domínio do Mar Negro como um todo? Bem, continua sendo a desmilitarização definitiva da Ucrânia e, nesse processo, também o enfraquecimento da OTAN. Esse é, digamos, o benefício colateral do bloqueio de Odessa agora. Francamente, é uma medida que eu acho que a Rússia deveria ter tomado 3 anos atrás, mas não tomou porque havia feito um acordo com a ONU. Se há uma grande falha dos russos, é que eles levam esses acordos a sério demais, sério pra caramba. Quero dizer, eles realmente pensam, ei, temos a obrigação de respeitar o direito internacional. Enquanto isso, estão lidando com o Ocidente, que simplesmente diz que não se importa com o direito internacional. Isso não existe. Não se aplica a nós. Mas agora que eles fecharam isso, a importação de sistemas de armas não está acontecendo. A importação de outros itens essenciais para a produção industrial não está acontecendo. E a exportação de grãos, que é uma importante fonte de receita para o governo, também não está acontecendo. Então, acho que isso representa uma iniciativa totalmente nova por parte do Ministério da Defesa russo. Eles estão levando a guerra em uma direção diferente. Neste momento, estão lançando ataques em 7 ou 8 eixos diferentes, começando por Chernihiv no norte, Sumy no norte, Kharkiv no nordeste, Donetsk, onde as perspectivas de assumir o controle total em um futuro próximo parecem mais promissoras, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson e Odessa. Quando se junta tudo isso, é algo bem diferente dos anos anteriores, quando os russos concentravam seus eixos de ataque em apenas 1 ou 2 pontos. Agora eles têm o contingente completo de tropas. E apesar dessas mentiras que vêm do Ocidente, de que a Rússia está sofrendo baixas enormes, insinuando que eles fazem ataques em ondas humanas contra as posições ucranianas, na verdade, o que os russos estão fazendo é infligir aos ucranianos mais baixas do que seria normal, enquanto minimizam as próprias baixas. E fazem isso por meio de uma combinação de barragens de artilharia. A Rússia tem uma vantagem de 4-1 ou de 3,5-1 sobre a Ucrânia. A Ucrânia disparou 7 milhões de projéteis de artilharia, a Rússia disparou quase 24 milhões. Então eles fazem as barragens de artilharia contra as posições das tropas. Depois atingem essas posições com drones e também com mísseis. E então eles os atingem com bombas FAB, essas bombas planadoras. Algumas chegam a 6.000 libras, 3.000 quilos. São enormes.
E quando elas atingem além dos danos da explosão, a onda de choque dentro de um certo raio pode matar pessoas. Elas não precisam ser atingidas por estilhaços, nem mesmo pelo efeito direto da explosão. Só a onda de choque mata pessoas. Então, o que isso está fazendo é causar cada vez mais baixas aos ucranianos. E eles já estão desesperadamente com falta de homens. Enquanto isso, na Rússia, eles já atingiram a meta de recrutamento neste mês. Na verdade, estão recusando pessoas. Já na Ucrânia, eles têm de mandar grupos de recrutamento à força para agarrar pessoas na rua e obrigá-las a entrar no serviço militar. Você mencionou o custo humano. Então, quando eu olho, por exemplo, os canais ucranianos no Telegram e acompanho certas cidades para me manter informado sobre o que está acontecendo, percebo que todos os dias há relatos de vários funerais de soldados ucranianos em determinada cidade. E você vê isso diariamente. Qualquer pessoa pode seguir esses canais e é isso que vai ver. Há, 2, 3, 4 anúncios de funerais sendo realizados em praticamente todas as cidades. E também vemos vídeos de cemitérios militares ucranianos que, na prática, estão ficando sem espaço, se estendendo por vários quilômetros, várias milhas. E também há muitos desses vídeos nas redes sociais. Mas Zelensky nunca abordou nem revelou quantos soldados ucranianos foram perdidos. Então, qual é o seu entendimento da real, na verdade? Correção? Ele conseguiu. Ele 50 mil. Certo, exatamente sim. Então esse é o número dele, certo? Sim. Sim. Não, fico feliz que você tenha mencionado isso, porque isso nos dá... Ou algo assim. São 55 mil. Ele não consegue o diferenciá-los. Sim, sim. E isso dá uma ideia da narrativa do Zelensky e da realidade no terreno. Mas qual é o seu entendimento sobre as baixas militares reais, sobre o verdadeiro custo humano militar dos dois lados do conflito? Bem, você esteve na Rússia recentemente ou não havia jeito nenhum? Não, ultimamente não. Certo. Então existem essas coisas chamadas celulares, smartphones. Os russos têm isso, acredite ou não. E eles também têm acesso à internet e às redes sociais. E o que você não vê na Rússia é a publicação daqueles vídeos, como os que você descreve que estão surgindo na Ucrânia, certo? Aqui estão os funerais desses 4 ou 5 soldados desta vila. Aqui estão os cemitérios. Aqui estão as covas recém-abertas, uma fileira atrás da outra. E não se trata de 1 ou 2 casos isolados, quer dizer, isso é generalizado. Você vê isso na Ucrânia, não vê na Rússia. Então você precisa recuar um pouco e dizer, certo, como as baixas são infligidas a um exército. Certo? E há, mais ou menos, 5 formas básicas. Bem, você pode ser atingido por uma bala, pode ser atingido por artilharia e ou disparos de morteiro, pode ser atingido por drones, pode ser atingido por bombas planadoras ou por mísseis balísticos. Então, vamos analisar cada uma dessas categorias. Vamos deixar de lado os ferimentos por bala, porque muito poucos são causados por uma bala. Artilharia. Como mencionei antes, para cada 4 projéteis que a Rússia dispara, a Ucrânia consegue disparar 1. Isso significa que as chances de a Rússia infligir mais baixas à Ucrânia são muito maiores, porque ela está disparando 4 vezes mais. Drones. Mais uma vez, a Rússia tem uma vantagem decisiva nessa frente. Decisive advantage on that front. Yeah, Ukraine's flying drones and Ukraine is inflicting casualties. Os drones da Ucrânia estão voando e a Ucrânia está causando baixas. Em geral, não são baixas em massa, são baixas da ordem de 1, 2 ou 3 pessoas. Mas ainda assim, a Rússia tem uma vantagem de cerca de 3-1 sobre a Ucrânia. Então, quem vai ter mais baixas? Bem, a Ucrânia, não a Rússia. Depois há as bombas FAB, as bombas planadoras. Quando os ucranianos estão entrincheirados em um prédio grande e ele é atingido por uma bomba de 6.000 libras, o prédio é obliterado, matando ou ferindo todos lá dentro. Então, de novo, onde é mais provável que ocorram as baixas? Do lado russo ou do lado ucraniano? E a resposta é do lado ucraniano. E o mesmo vale para os mísseis balísticos.
and then the same with ballistic missiles. No Russian has to be forward of the line. Nenhum russo precisa estar na linha de frente quando um míssil balístico é lançado. Isso pode ser feito da retaguarda. Então acho que o número real de ucranianos mortos provavelmente está bem acima de 1,5 milhão. O número de russos mortos parece ser um pouco mais de 200 mil. É um número significativo. Não quero minimizar isso de forma alguma, mas está muito longe das baixas em massa que a Ucrânia está sofrendo. E aí você volta à pergunta: qual é a população da Ucrânia neste momento? Cerca de 21 milhões. Qual é a população da Rússia? Cerca de 140 milhões. Portanto, a Rússia tem um contingente de mão de obra muito maior do qual pode lançar mão do que a Ucrânia. Então, em termos de baixas e perdas, apesar da propaganda ocidental, é a Ucrânia que está sofrendo o maior golpe. Zelensky diz que a Ucrânia apresentou a Washington novas propostas para encerrar a guerra, mas aparentemente ele não recebeu de Donald Trump o nível de apoio que esperava. Ao mesmo tempo, Zelensky também disse que continua se recusando a retirar as forças do Donbass e insiste em garantias de segurança. Larry, na sua perspectiva, o que isso nos diz sobre a diferença fundamental entre o que Washington quer, o que Washington está buscando e o que Kyiv está tentando alcançar? Zelensky é como um fazendeiro na Louisiana que vive às margens do rio Mississippi. Ele construiu, alguns diques, alguns aterros, para tentar impedir a entrada da água. Só que veio uma enchente e a água está transbordando por cima do dique. E o fazendeiro diz, estamos bem, não vamos abandonar a propriedade porque conseguimos parar a enchente. Bem, ele não é Deus. Aquele fazendeiro não é Deus. Ele não consegue parar a chuva. E aquelas enchentes vão destruir a fazenda. E é exatamente isso que está acontecendo com a Ucrânia. Zelensky pode dizer, não vamos entregar aquele território. Zelensky can claim, we're not going to surrender that territory. Well, whether you choose to or not, it's going to be surrendered for you. Bem, quer você escolha fazer isso ou não, ela vai ser entregue por vocês, porque os russos vão ocupá-la. Um amigo meu me mandou uma mensagem ontem, dizendo que os ucranianos ainda afirmam controlar Pokrovsk. Quero dizer, eles perderam aquilo há 4 meses, mas insistem, não, nós ainda controlamos Pokrovsk. Certo. Esse tipo de comportamento delirante, em que você diz coisas comprovadamente falsas. Mas ainda assim eles continuam dizendo isso, e muita gente no Ocidente acredita. E os russos, minha única crítica realmente importante aos russos é que eles são péssimos em suas operações de informação. Eles têm a pior campanha de relações públicas do mundo. Não estou falando de mentir. Estou falando apenas de divulgar a verdade, de contar a história exatamente como ela está se desenrolando. Por exemplo, eles vivem enfrentando essa acusação de que quase não fizeram progresso nenhum. Tudo o que precisam fazer é criar um mapa visual, com cores. Aí você vê 2022, 2023, 2024 e consegue enxergar claramente o avanço. É inegável. Eles fazem isso? Não. Sinceramente, eu fico bastante frustrado de assistir a isso. A Rússia tem uma boa história para contar e faz um trabalho maldito de ruim para contá-la. Eu acho que eu iria ensinar a eles algumas coisas sobre presença das redes sociais. Na verdade, há algumas semanas eu fiz um vídeo cobrando a Rússia por isso e dizendo, pelo amor de Deus, pessoal, vão ao Irã. Contratem aqueles garotos que fazem os vídeos de Lego. Eles são geniais, absolutamente geniais. Quero dizer, essa é uma das operações de informação mais eficazes que eu já vi. É contemporânea, é inteligente, é engraçada, é memorável, dá vontade de assistir. E realmente estabeleceu o padrão de como isso deveria ser feito. Absolutely.
Com certeza. Larry, você acredita que Washington ainda tem influência significativa sobre Kiev, que usa munição e armas americanas? Ou os Estados Unidos perderam gradualmente a capacidade de controlar o regime de Zelensky? No, they've got leverage. The money. Não, não. Always the money. Eles têm poder de pressão, o dinheiro, sempre o dinheiro. E além disso, o inspetor-geral interno do Departamento de Defesa tinha aberto uma investigação criminal pelo roubo de ajuda dos Estados Unidos. E o governo Trump não está fazendo nada com isso. Eles meio que dizem, bem, sabe, não é prioridade, Trump é o pior presidente de todos os tempos. Trump's the worst president ever. Exatamente. E é interessante porque ele meio que enxerga isso como um acordo comercial. Mas esta é exatamente a mesma guerra que ele afirmou que poderia terminar em 24 horas. E, no entanto, estamos na segunda metade de 2026. Se alguma coisa, o conflito está se intensificando e se espalhando, porque agora vemos os estados bálticos sendo bastante agressivos, agora vemos o Japão começando a reafirmar suas reivindicações. E não parece nem de longe estar perto de acabar, como você mencionou no início desta conversa. E claro, em meio a tudo isso, a Ucrânia continua atacando refinarias e armazéns russos, com itens civis, como frutas silvestres, além de infraestrutura estratégica a mais de 1.000 quilômetros dentro da Rússia. No campo de batalha, como você disse, a Ucrânia continua perdendo território. Então, qual é o plano de jogo de Zelensky, com esses ataques de longo alcance? Enquanto continua perdendo território e realmente ficando sem homens para enviar ao front. Esperança não é estratégia, e é só isso que ele tem. Ele espera que, de alguma forma, a Rússia entre em colapso. Eu gostaria que você e as pessoas que estão assistindo ou ouvindo fizessem uma comparação lado a lado. Primeiro, olhem o tamanho da Ucrânia em comparação com a área física do Irã. O Irã é aproximadamente 3 vezes maior que a Ucrânia, e a Ucrânia é um país grande. Depois, olhem o volume de mísseis, bombas, morteiros. Vocês sabem, o tipo de força letal que a Rússia aplicou contra a Ucrânia nos últimos 4 anos e meio. Comparem isso com a força letal que os Estados Unidos empregaram contra o Irã desde 28 de fevereiro. Alguém quer argumentar que os Estados Unidos fizeram mais em 42 dias do que os russos fizeram contra a Ucrânia em mais de 4 anos? Não, isso nem começa a se comparar ao nível de destruição que a Rússia impôs à Ucrânia. Ainda assim, a Ucrânia, mesmo com esse cowboy da cocaína como presidente, permaneceu em grande parte intacta. Então, por que nós nos Estados Unidos achamos que entregando ao Irã muito menos poder de fogo, isso vai fazer o Irã entrar em colapso? Como eu disse, pelo amor de Deus, o Irã tem 3 vezes o tamanho da Ucrânia. E o nosso fracasso em compreender a escala e entender a guerra aérea da Rússia, essencialmente essa guerra aérea com mísseis e drones, é que ela tem limites físicos quanto ao que pode alcançar. É por isso que eles também têm o componente terrestre, e é por isso que a Rússia, neste momento, está acelerando em terra. E sabe, muito antes do fim do ano, poderemos ver Kiev ameaçada de ocupação e Odessa ameaçada. Então é só para ter isso em mente. Isso ajuda, sabe? Ajuda a equilibrar muito da histeria em que atribuímos grandes feitos aos nossos próprios esforços militares no Irã, exagerando os efeitos e minimizando os efeitos mensuráveis do que a Rússia está fazendo na Ucrânia. E mostra que mesmo com essa enorme vantagem de poder de fogo que a Rússia tem sobre a Ucrânia, isso não obriga magicamente os ucranianos a se renderem. Exatamente. E mesmo que Washington queira encerrar a guerra novamente, o regime em Kiev e os governos europeus acreditam que o tempo ainda está do lado da Ucrânia. Mas como acontece em qualquer guerra, em qualquer conflito militar, chega um momento em que a frente pode colapsar.
E dado o poder esmagador da Rússia, esse momento talvez não esteja tão distante. Larry, qual é a sua avaliação da capacidade da Ucrânia de resistir ao atual ritmo do avanço russo em terra e também qual é o impacto do bloqueio sobre o que resta da sua economia como um fator que permite ao país continuar a guerra? No, they are utterly dependent on the West. Eles dependem totalmente do Ocidente, financeiramente e em termos de equipamento militar. Mas há outra questão. Mesmo que recebessem todo o apoio financeiro do mundo, todo o equipamento militar do mundo, quem vai usar isso? Eles têm dependido muito de vários mercenários estrangeiros. Não consigo acreditar no número de colombianos e brasileiros que foram arrastados para essa guerra e estão morrendo lá sem necessidade. Então, a questão de efetivo é a mais crítica para a Ucrânia. Não basta ter pessoas fardadas, há pessoas treinadas e competentes o suficiente para cumprir as várias missões? E a resposta é não. Certo. E é claro, a Ucrânia depende totalmente de instrutores dos países ocidentais e de armas ocidentais. Portanto, não é capaz de sustentar, de fato, nenhum nível de conflito sem essa assistência. Bem, e não é só isso. Você levanta a questão das armas fornecidas pelo Ocidente. Há um grande problema aí. O Ocidente, em relação à maior parte do armamento avançado que gostaria de enviar à Ucrânia, não tem mais esse material. Eles esgotaram os estoques e não conseguem produzir mais, porque a produção exige o uso de minerais de terras raras controlados pela China. Os minerais de terras raras processados, que são controlados pela China. Também vi relatos indicando que o compartilhamento de inteligência agora está muito parecido com os níveis da era Biden. Então, parece que o governo Trump, meio que interrompeu parte desse compartilhamento de inteligência por algum tempo, mas agora ele é bastante comparável ou igual ao que era durante o governo Biden. Então, o que Trump realmente está tentando alcançar aqui? Bem, ele continua tentando agradar os dois lados. Sabe, eu questiono um pouco os relatos e as alegações sobre o compartilhamento de inteligência, porque, ao mesmo tempo, acabamos de ver uma negociação secreta que conseguiu a libertação de um fuzileiro naval americano que havia sido julgado e condenado por agressão contra policiais, e os russos o libertaram sem exigir uma contrapartida dos Estados Unidos. Então, pode ser que qualquer contrapartida que eles tenham obtido estivesse ligada, por exemplo, ao compartilhamento de inteligência. Portanto, não vai haver um anúncio público sobre isso. Muito interessante. Nos últimos dias, notei várias reportagens interessantes da Europa. E agora vimos explosões ou grandes incêndios em instalações de munição na Bulgária e hoje também na Itália. Isso aconteceu com poucos dias de diferença, depois de incidentes anteriores em instalações de munição na Espanha e também na República Tcheca. Os dois incidentes mais recentes envolvem instalações ligadas à produção de munição. Não? E ambos ocorreram em meio à grande expansão, é claro, do que na prática é o esforço de militarização da Europa. Até onde sei, atualmente não há evidências de que esses incidentes estejam ligados. Mas será que é coincidência ou há algo mais por trás disso? O que você pensa sobre isso? Eu nunca acredito muito em coincidências, mas não me surpreenderia se os russos tivessem colocado em andamento uma operação clandestina para sabotar e destruir essas fábricas. Isso é perfeitamente possível. Mas também pode ser que isso tenha acontecido como resultado de uma decisão. Certo, vamos aumentar nossa produção. E com a pressão para aumentar a produção, eles acabam sendo mais desleixados, mais descuidados nos métodos de produção. E quando se trabalha com explosivos, a última coisa que se quer é descuido.
É verdade. E Larry, agora que o bloqueio no Mar Negro está se intensificando, você mencionou que Kyiv e até mesmo Odessa talvez sejam os próximos alvos, no sentido de a Rússia assumir o controle. Mas, na sua opinião, qual é o próximo passo nessa escalada, já que Kyiv se recusa a retirar as tropas do Donbass, o mesmo território sobre o qual continua perdendo o controle? Então é extremamente ilógico Zelensky continuar dizendo, bem, eu não vou sair do Donbass, enquanto não consegue sustentar o esforço de guerra. Então qual é o próximo passo nessa escalada? So what's next on that escalation ladder? Sim, você poderia potencialmente ver a Rússia lançar uma operação de desembarque anfíbio, levando tropas por mar e talvez também paraquedistas, apenas para retomar e ocupar Odessa. Não acho que haja uma força militar ucraniana significativa lá neste momento. E então, quando assegurarem Odessa, terão uma base avançada de onde drones e artilharia poderão atingir pontos mais profundos da Ucrânia. Agora veja bem, o destino da Ucrânia está selado. Ukraine's fate is sealed. It's like É como se você estivesse num navio no Atlântico Norte. O navio afunda e você fica na água gelada. Não importa o quão bom nadador você seja, com a perda de energia térmica, você vai acabar morrendo congelado. Simplesmente não há como se manter aquecido. A Ucrânia não tem como continuar sendo reabastecida, tanto em efetivo quanto com todo o equipamento necessário de que precisa, incluindo poder aéreo, para tentar travar uma guerra e deter a Rússia. E os russos, a cada atrocidade, à medida que a Ucrânia tenta atacar alvos civis cada vez mais dentro da Rússia, isso só reforça ainda mais o desejo russo de destruir a Ucrânia. Quais você acha que são, neste momento, os termos mínimos aceitáveis de paz para a Rússia? Parece que apenas os 4 oblasts já não bastam para criar aquela zona tampão que o regime em Kiev realmente quer explorar contra a Rússia. Sim, a retirada completa das forças ucranianas da região a leste do rio Dnieper. E então eles vão iniciar um processo para dar a esses oblasts restantes, que atualmente não fazem parte da Federação Russa, ou seja, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, a opção de votar para se juntar à Federação Russa. Então sim, não, eu acho que isso não vai terminar até que, essencialmente, Kyiv e Odessa estejam sob controle russo e ocupadas por autoridades russas. Larry, muito obrigado por se juntar a nós hoje e por nos ajudar a decifrar e entender o que está acontecendo nesta guerra por procuração contra a Rússia por meio da Ucrânia. Como sempre, foi uma conversa absolutamente fascinante e espero recebê-lo novamente no programa em breve para um novo episódio. Bem, obrigado pelo convite. Gostei muito da oportunidade de conversar com você e espero que as pessoas tenham achado útil. Também, Matt. Tenho certeza que fizeram isso. Certo. Obrigado. Obrigado, Larry.